Sente só. A gente estava falando sobre sistema endócrino, tá? O que é o sistema endócrino? O sistema que regula o hormonal. A gente falou sobre duas características do sistema endócrino. Um que pode ser regulada por glândulas endócrinas. Depois você passa... É tweet lá, né, Johnny? Depois tu passa para mim. Beleza? E o outro a gente falou que tem alguns neurotransmissores que funcionam, na verdade, como hormônios. Beleza? Beleza, mostra, já anoto. Então, quando é o que a gente está falando? Sistema endócrino, regulação hormonal. E os hormônios trabalham com um mecanismo, galera, chamado de mecanismo de feedback. Comigo, o que quer dizer feedback? Ou retroalimentação. O feedback, vamos dar uma lida aqui na definição do Ramone, do Robson, que a gente vai ter uma boa ideia. O mecanismo de feedback, também denominado mecanismo de retroalimentação, bota fé? É a mesma coisa, é sinônimo, falar feedback e retroalimentação. Formiga, qual que é o termo mais usado? Feedback. O gringo mesmo, a galera utiliza o termo gringo. Até porque eu acho que retroalimentação é meio difícil de falar, né? Retroalimentação, feedback, beleza? Corresponde, mas você pode encontrar os dois termos numa prova, por exemplo. Corresponde a um conjunto de respostas, então a chave da questão aqui, ó, respostas produzidas pelo nosso organismo diante de uma alteração. Então você passou por uma alteração, por exemplo, na parte hormonal, não só dos neurotransmissores. Os dois, tudo vai estar acontecendo ao mesmo tempo. O quesito de neurotransmissores, que a gente já trocou ideia sobre o sistema nervoso, e a parte hormonal também, né? Você tem lá, por exemplo, você viu aquele gatinho, aquela gatinha, sua face fica rubra. Então a sua face fica rubra, tu dá aquela suada na mão, aquela velha boa gaguejada. Você fala, pô, velho, por que aquela gatinha, por que aquele gatinho faz eu gaguejar, velho? E logo eu, o mestre do charlate, né, da zaração, por que ela... Velho, porque você tem um balanço não só por neurotransmissores, mas você tem um balanço que aquela tremida na base, né, moça? Um balanço hormonal também que tá na jogada aí, beleza? Que vai controlar a sua homeostase. Lembra do termo homeostase? Deixa eu escrever aqui. Então, tudo isso, velho, tudo isso, esse feedback, esse controle hormonal, essa regulação hormonal, beleza? Que nós chamamos de feedback, tem a ver para o controle da homeostase corporal. Homeostase, ou do adequado funcionamento corporal. Beleza? Fechou? Vamos continuar lendo a definição aqui, para dar uma direcionada. Para apresentar um funcionamento perfeito. Pronto. Parece que a galera tá, velho, eu e Robson, a gente está em sintonia fina. Para apresentar o funcionamento perfeito. O que é esse funcionamento perfeito? A homeostase corporal. O corpo humano conta com uma série de mecanismos essenciais, como os mecanismos de feedback positivo e feedback negativo. Então, nesse primeiro momento, a gente está entendendo o termo feedback. Eu já troquei ideia sobre esse termo feedback uma vez com vocês. Eu não sei se você se lembra, no início do ano, velho, quando a gente estava nas aulas presenciais, eu já troquei uma ideia sobre esse termo feedback, beleza? E o termo feedback é um mecanismo que vai permitir a regulagem corporal, a regulação dos sistemas, por exemplo, regulação dos sistemas corporais, por meio de, pode ser, nesse caso, a gente está trabalhando com controle hormonal, beleza? Nesse caso, a gente está trabalhando com controle hormonal. E esse meio de regulação dos sistemas vai gerar uma resposta. Vai gerar uma resposta. E pode ser por feedback positivo. Ou pode ser por feedback o quê? Negativo. Formiga, como assim feedback positivo, Formiga? E como assim feedback negativo? Formiga, como assim feedback positivo e feedback negativo? Ué, galera, é simples, velho. É um feedback positivo, vai estimular. Estimula. E o feedback negativo vai interromper o estímulo. Ou seja, vai ir. Beleza? Formiga, me dá exemplo. Calma, vou dar exemplo, calma. Deixa eu terminar de ler aqui, pra gente contextualizar. Foca aqui comigo, foca aqui comigo. Vou terminar de ler aqui. Tanto o feedback positivo quanto o negativo são extremamente importantes para o funcionamento adequado do nosso corpo. Feedback negativo produz uma resposta que reduz o estímulo inicial, então ele vai inibir aquele primeiro estímulo. Já o feedback positivo estimula, reforça. Então pode ser estimular, olha o termo aqui, estimular ou reforçar.
Beleza? Por que você está falando dos termos? Porque numa questão, velho, principalmente aqui no PAS, velho. Ah, monstro, calma, isso aí tem a ver com isso aí, Johnny. Já te explico isso, rapidão. Deixa eu voltar aqui na explicação. Então a gente pode estar deparando lá na questão do PAS, na questão do NB e até na questãozinha do Enem com esses termos, sacou? Por isso que eu tô trocando uma ideia, eu parei aqui para ler com calma, porque eu quero, velho, dar uma focada nos termos aqui. Então você pode falar de feedback positivo, uma resposta que estimula, uma resposta que reforça o estímulo. Beleza? Feedback negativo, um mecanismo de retroalimentação. Pode colocar aqui retroalimentação, você pode encontrar esses termos. Amigo, por enquanto está muito complicado. Eu vou te fazer exemplos que vai facilitar. Só primeiro eu tenho que introduzir. Um mecanismo que inibe algum estímulo, que inibe uma resposta, ou um mecanismo que ele colocou aqui, ó, reduz a resposta. Beleza? Vamos lá. Pegou a manha? Aqui tem um esquema. Esse esquema é clássico. Então você tem seu corpo, organismo. O organismo, para funcionar, vai fazer uso de feedbacks, vai ter de estímulos. Estímulo. Beleza? Se esse estímulo, ó, sempre tem um caminho, ó. Estímulo, resposta, resultado, tá vendo? Então tem um estímulo. Vou tirar aqui, ó, o estímulo. E vai gerar 2, uma resposta. Esse estímulo vai gerar uma diminuição do estímulo, ó, setinha para baixo, diminuição do estímulo. Um resultado que vai refletir no estímulo inicial. Então, ó, ele vai voltar lá para o estímulo inicial. Vai inibir o estímulo inicial. Calma que a gente vai ver exemplo. Então, nesse gráfico aqui, nessa disposição gráfica, nessa figura, você tem a ideia de que tem o estímulo inicial 1, o 2 a resposta, o 2 vai influenciar na resposta, né? 3, qual é a resposta? Estímulo sendo reduzido. Beleza? Então tem alguma coisa hormonal. E o que é hormônio? É a comunicação entre sistemas, lembra? O que é hormônio? Lembra que eu falei isso? Comunicação entre órgãos e sistemas. Beleza? Beleza, formiga. Então como é que ele vai falar para um órgão? Aí, para de produzir esse hormônio, que esse estímulo já deu. Já fez a mudança que o corpo precisava. Para de produzir esse hormônio. Então o corpo está fazendo um mecanismo de feedback negativo. Chega aí com o formigão. Então esse é o feedback o quê? Negativo. Porque ele está interrompendo o estímulo, ele está diminuindo o estímulo. Está conseguindo acompanhar aqui com a formiga? Está conseguindo, galera? Formigones? A ideia? Johnny, valeu, galera? Chega aí. Alguém está comigo? Vocês estão comigo, galera? Formigones? Estão aqui, Vini está presente, valeu, Vini, Laura, valeu, Laurinha, valeu, Júlia, valeu, Breno, Danúbia, você está presente, Danúbia? Chega aí. Agora, vamos supor que teve um estímulo inicial. Esse estímulo inicial, estímulo, vai orientar, fazer o corpo gerar uma resposta. Qual é a resposta? 3. Então ele vai fazer o seguinte, ó. Você teve um estímulo inicial, ele vai falar o seguinte: continua mandando esse estímulo. Faz esse estímulo, retroalimentação, feedback positivo. Ao invés dele interromper, falar para o órgão, aí, para de produzir esse hormônio, já deu? Ele vai falar para o órgão o quê? Produz mais hormônio, leque. Pode produzir, velho. Não, mas eu tô produzindo aqui já, então produz mais, mano. Feedback positivo. A ideia desse gráfico é essa. A ideia desse gráfico é simplesmente orientar vocês para você entender uma resposta inicial. Quando você voltar aqui, esse gráfico já está disponibilizado para você no Google Classroom, esse slide pelo Mr. Ramone. Quando você bater o olho nele dando a revisada, você vai lembrar disso. Então, ele não está te falando o exemplo, ele está te falando como vai agir. No exemplo do feedback negativo. Exemplo de feedback negativo. Pô, ele vai falar para o órgão, para de produzir o hormônio, já deu. O órgão interrompe a secreção desse hormônio. Seja sistema nervoso, ou seja, uma glândula endócrina. Beleza? Agora, o feedback negativo. Se ele fala para o órgão aqui, velho, eu tô recebendo esse estímulo, eu já tô fazendo o resultado é esse aqui. E esse resultado, enviar informação para o órgão que secreta o hormônio,
e falando, secreta mais desse hormônio, velho. Vai, continua, continua. É isso aí. Feedback positivo. No corpo, a maioria do corpo, o sistema corporal é um sistema de economia de energia, né? O corpo não vai gastar energia discriminadamente. Então a maioria dos feedbacks, a maioria dos feedbacks no corporal é um feedback negativo. Mas existem alguns casos mais específicos. Então aqui, a maioria vai estar sendo o feedback negativo. É o que faz mais sentido mesmo. Você está até pensando, velho, faz mais sentido. O hormônio foi liberado, então agora ele não precisa mais ser liberado. Mas tem casos, então aqui, você deve ver, provavelmente, não como detalhes, mas eu vou escrever assim como detalhes. Quais que são? Vou colocar detalhes, não. É o não padrão do corpo. Beleza? É o não padrão. Então, o padrão é você ter no corpo feedback negativo. Chega aí. Vamos pegar, regulação da temperatura corporal. Então, a gente tem estímulo, tem a resposta e tem o resultado. Beleza? O que você tem? Você tem o seu corpo tranquilo. O corpo está tranquilo lá, cor amarela. Amarelo não está aparecendo direito. Cor laranja. E o seu corpo tranquilo, está a 36 graus Celsius, quanto a temperatura corporal. Beleza? E aí, formiga? E aí, você vai fazer o estímulo. Então, seu corpo está com 36 graus Celsius. Qual o estímulo? Tu vai fazer o corridão. Tu vai dar o corridão. Vai dar um corridão, velho. Olha lá você. Cabecinha do brother. Beleza? Braço. Olha lá, ó. Tá correndo. Correndo para o seu amor. Beleza? Fechou? Parece que tá correndo ou não parece que tá correndo? Amiga, tá correndo pra caramba, moleque. Qual é o estímulo, então? Decorrente de uma atividade física. Qual que é o estímulo decorrente da atividade física, galera? O que tu vai fazer depois que tu faz sair da educação física? Saudades, hashtag saudades da educação física. Depois que tu sai do pedal ali na Fazenda Taboca. Beleza? Tu vai querer beber água, por exemplo, é um dos estímulos. Por que você vai querer beber água? Vai suar. Por que você vai suar? Já que a gente tá falando, Johnny, de temperatura corporal. É isso, velho. Então, o estímulo que você tá tendo é um aumento da temperatura corporal. Um aumento da temperatura corporal. Qual é o estímulo? Aumento da temperatura corporal. Por quê? Nesse caso não é porque você tá dodói nem nada. Ainda bem que não é um quadro de febre. Consequentemente, monstrengo, isso vai gerar o quê? Uma resposta. Qual a resposta? Qual a resposta? O seu corpo vai sentir, os seus neurônios sensitivos de temperatura, beleza? Que estão na derme, que é composto, corpos de coenzima. Não lembro mais agora, eu tenho que dar uma revista. Tá aqui, ó. Beleza? Cor amarela, que é a cor deuta, né, do Simpsons. Aí. Tá aqui. Beleza? Tranquilão. Feliz, Johnny. Fez atividade física. Aí você começa a ficar o quê? Começa a ficar com calor, velho. Você fica quente. Aí você começa a ficar o quê? Quente pra caramba. A sua pele começa a ficar rubra. Sua pele começa a ficar rubra. A sua orelha vermelha também rubra. Rubra é o quê? Avermelhada. Por quê? Porque o sangue começa a passar, velho. Então é a resposta do seu corpo decorrente ao estímulo de aumento de temperatura. Então você tem uma vasodilatação periférica, digamos assim. E o que é a vasodilatação periférica? Os vasos sanguíneos que estão nas extremidades do corpo aumentam o seu calibre para que... O Crush também rola isso. Essa daí também faz isso. Vou falar, não vou falar. É a adrenalina fazendo seu coração bater forte. Teu corpo, velho, bombando lá pra você. Porque já tá dando aquele superaquecimento. Eu vou, não vou. Você já tá se preparando pra batalha, digamos assim. E aí, velho, o seu corpo aumenta o calibre dos vasos sanguíneos da extremidade para que ele interaja mais com o meio, fique mais próximo do ambiente externo e perca a temperatura.
Rosácea é isso, é tipo isso, rosa, rosácea, uma face rosácea tendendo a rosa, a vermelhidão. Beleza? É tipo isso, quer dizer a mesma coisa, Júlia, sinônimos. Praticamente sinônimos. Então você tem uma vasodilatação, beleza, aí você começa a fazer o que também, decorrente da atividade física? Suar. Começa a suar. Tem situações que aí você faz o quê? Transborda. Cachoeira, né, moleque? Corre suor, velho. Corre. Amiga, que é isso? Sim, sudorese. Sudorese. Então o que é isso? A vasodilatação periférica é a resposta. E qual é o resultado disso no seu corpo? O que isso vai fazer com o seu corpo? Você suar e fazer a vasodilatação periférica. Você parou a atividade, parou. Aí você começa a suar, começa a ficar vermelho e tal. Depois de um tempo, o que acontece? Seu corpo. Depois de um tempo, o que acontece com o seu corpo? Depois que você suou bastante, ficou com a cara vermelha, você parou lá, terminou a atividade física, parou. Isso. O resultado é o resfriamento corporal. Vou colocar de azul, que parece que é uma cor fria, como o próprio nome já diz. Então, o resultado é o resfriamento corporal. Depois que resfriou corporalmente, vai mandar estimular a produção de mais sudorese? Vai mandar estimular a produção da vasodilatação periférica ou vai inibir a sudorese e a vasodilatação periférica? Depois que se chegou ao resultado, quando se chegou ao resultado aqui, resfriamento corporal, você vai estimular a sudorese, estimular a vasodilatação ou você vai inibir a sudorese, inibir a vasodilatação? Quando você esfriou, seu corpo voltou aí, igual você tá agora de manhã aí, acordou bonitinho. Você tá aí. NB. Então, o feedback o quê? Positivo ou negativo? Um exemplo, eu tô trabalhando exemplo com você. O feedback o quê? Positivo ou negativo? Ah, então vai inibir. Então vai ter o quê? Um feedback. Vou colocar de roxo, que o roxo está sendo negativo. Você está fazendo feedback o quê? Feedback negativo. Feedback. Aspas. O quê? Negativo. Por quê? Porque você está reduzindo a vasodilatação, a sudorese, inibindo, beleza? Ou fazendo um mecanismo de feedback ou retroalimentação negativa. Fez sentido o que eu falei? Fez sentido? Sim ou não? Migones aqui. Irado. Valeu, valeu, John. Valeu, Júlia. Chega aí. Vitão, tu tá presente? Aqui eu deixei a explicação do Robson. Show, você tem esse slide lá, isso é o que você tem lá já postado no Classroom. Então, para você entender, é disso que ele falou para você. Cada um explica de um jeito que dá, eu expliquei desse jeito, ele explicou aqui. Feedback ou retroalimentação, pois resposta ao estímulo fez com que a temperatura corporal voltasse à faixa dentro da normalidade. Chega aí. Pressão arterial. Eu botei um exemplo aqui. Você bateu um rango e comeu uma comida muito salgada, a gente já viu isso. O que faz com a pressão arterial? A comida muito salgada é um estímulo. O que a comida muito salgada faz? Que horas são? Avisa aí, aula, 3 minutos. Vamos ver se eu consigo falar disso rapidaço. Então, quando você faz a comida muito salgada, você faz com que tenha muita água nos seus vasos sanguíneos. Então, onde o sal vai, a água vai atrás. Não é isso que o professor de química te ensinou? Pela polaridade do próprio sódio. Vai interagir com as cargas elétricas negativas da molécula de água. Então, você vai fazer um aumento da pressão arterial. Vou colocar aumento da pressão arterial de amarelo laranja. Pode até o sódio estar nessa mesma. Então você vai ter um aumento da pressão arterial. Outro computador eu consigo deixar, mas eu não consigo gravar a aula no outro computador. Eu podia dar dando aula agora com a minha webcam, mas estou gravando a aula. Então a letra fica mais bonitinha, está estilizada, mas irado, não dá nada não. Então você tem um aumento da pressão arterial. Então você tem aqui uma situação em que um estímulo decorrente à alta ingestão de sódio também vai estimular lá o néfron, vai fazer com que ele faça regulação de água, enfim, para controlar a pressão também.
e a pressão arterial, seus receptores, os seus neurônios sensitivos que estão nos vasos sanguíneos, os barorreceptores, receptores de pressão, vão perceber isso e vão enviar a mensagem lá para o cérebro. E o cérebro vai mandar lá na parte do bulbo e outras regiões, vai falar o seguinte: aí, coração, aí, vasos sanguíneos. Enquanto essa situação tá desse jeito, ou seja, enquanto tem muito sal aí girando e o rim não tá fazendo o trabalho dele, e o hormônio DH, afinal, aquela papo todo que a gente já trocou ideia, faz o seguinte: modifica a frequência cardíaca, diminui a frequência cardíaca, não bate o coração tão rápido não, beleza? E outra coisa, aumenta, faz a vasodilatação, aumenta o calibre dos vasos para que a pressão arterial diminua. Resultado dessa resposta, desse estímulo, o resultado dessa resposta, você vai ter a normalização, até que tudo seja normalizado, você vai ter a normalização da pressão arterial. A pressão arterial vai voltar aos seus níveis normalidade. Isso vai fazer com que dilata mais esse vaso aí. Para de bater esse coração. A ponto de parar de bater o coração? Não, pô. Então, vai criar o mecanismo de inibir a vasodilatação. Já tá bom de vasodilatar. Já tá bom de diminuir o batimento cardíaco. Já tá bom, já tá num certo limite. Fechou. Feedback o quê? Negativo. Então, para de vasodilatar. Tá bom. Para de diminuir o batimento cardíaco. Já tá bom aí, beleza? Fica aí onde você está. Então o corpo vai trabalhar com feedback negativo, feedback positivo. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu venho aqui e troco um exemplo de feedback positivo e a gente começa a falar de insulina e glucagon. Aí a gente vai ver feedback positivo e negativo. Beleza? Valeu, Johnny. Valeu, Johnny, meu amigo. Valeu, Breno, Danúbia. Valeu, Danúbia. Johnny, Júlia, Laura, Lucas, Rafinha, Vitão e Ian. Até daqui a pouco, galera. Beijo no coração de cada um. Daqui a pouco a gente se vê.